Senhor, enriqueça a nossa fé, aumente a nossa confiança em Sua palavra. Amém. Nós vamos ficar de pé para lermos as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 até o verso 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Senhor Deus, enquanto uns recebiam, outros viam aquilo que outros haviam recebido e todos glorificavam a Deus. Nós temos recebido e temos visto a outros receberem. Amém. Estamos aqui para glorificarmos ao Senhor. Amém. Com perdão das nossas falhas e pecados. Lembrando que está sobre nós o sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Dá-nos aqui uma atmosfera própria. Amém. Para o Espírito Santo atuar. Amém. Em favor de cada um de nós. Amém. Que todos possam dar um passo na fé, Senhor. Amém. Mesmo as criancinhas sejam controladas pelo Espírito Santo da graça. Ajudando, ó Deus, a todos. E todos cooperando uns com os outros, dedicando espírito de atenção, dedicando reverência a Ti, Senhor. Então, ó Pai Santo, Teu Espírito terá tudo para ungir uma palavra apenas, que seja e realizar o Seu propósito. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos estas bênçãos, ó Deus. E aceita também a nossa gratidão, por ainda podermos abrir este livro e lembrarmos desses fatos gloriosos e sabermos mais do que isso, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te glorificamos por estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentarmos. És a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no
A palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em te falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és o livro para sentar contra o horror da corrupção, és o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu viver, és a lança e a espada que me levam a vencer. és dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nossa cruz, livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. A unidade com Deus é ter o Espírito de Deus, né, em você, concordando com a palavra, toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder através de sua vida, não é? Vamos repetir isto juntos, conforme o profeta fez com a congregação. Unidade com Deus é ter o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, com toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder. Então esta é a unidade com Deus. É concordar com toda a palavra e fazer isto manifesto em poder.
O poder de Deus nunca é manifestado para atender uma especulação de Satanás ou do incrédulo, do descrente. Deus nunca manifestou o seu poder para satisfazer a especuladores. Nós podemos notar, através das Escrituras, que Jesus Cristo não fez nenhum dos sinais que o diabo pediu para ele fazer lá no Monte da Tentação, embora tendo poder para fazer aquilo. Jesus não fez. Há uma espécie de pessoas na Terra que elas propõem a crer em Deus e obedecerem a Deus, mas assim como uma troca. E elas são crentes somente enquanto não há um escândalo, não há uma dificuldade, não há um contratempo, uma decepção na sua vida. Então elas são crentes enquanto Deus atende às suas expectativas, enquanto a igreja preenche as suas maneiras de pensar, enquanto não é ferida na igreja, enquanto não sofre uma tentação maior, enquanto não prosperam. Você sabe que uns fracassam pela pobreza. Eles ficam pobres e necessitados e sendo fiéis a Deus, por fim se escandalizam e tropeçam e não prosseguem adiante, porque Deus não as abençoa. Assim elas pensam. Enquanto que outros não caíram na pobreza, caem na prosperidade. E assim, muitas maneiras de fé, tempo determinado para ser crente. Como se pode pensar que você foi salvo durante 10 anos só? Às vezes o diabo tem chegado para mim. E eu não creio que eu sou salvo por 20 anos somente. E ele chega para você também. Agora você vai pensar, admitir que você foi salvo somente por 10 anos? Ou você foi salvo, ou você nunca foi salvo. Uma das duas. Porque Jesus disse que aquele que está em suas mãos não pode ser arrebatado. A ovelha que está em suas mãos não pode ser arrebatada. Ninguém pode tomá-la. Mas voltando ao assunto do princípio, o diabo introduziu esta especulação na humanidade. E os homens, de um modo geral, têm se tornado religiosos, e por que não dizermos cristãos, especuladores. Eles estão sempre especulando, e eles são sempre curiosos, e eles querem sempre ver o resultado. Eles querem uma satisfação de Deus. Mas o crente verdadeiro, filho de Abraão, não pede satisfação a Deus. Ele não vai perguntar a Deus por quê não alcançou tal e tal bênção, por que isto ou aquilo aconteceu. Nós conhecemos a fé de Abraão através das Escrituras, e Deus chegou ao ponto máximo na sua prova para com ele, a ponto de lhe pedir o filho, o único filho, pelo qual Abraão havia sofrido terrivelmente, porque ele creu na promessa de Deus, sendo já numa idade avançada, sem possibilidade alguma de gerar filho, com sua esposa também na mesma circunstância, ou pior, e depois de enfrentar tudo aquilo, e alcançar aquela promessa, aquela bênção, Isaque, o filho da promessa, Deus vem a Abraão e lhe pede aquele filho. Mas mesmo assim Abraão não interrogou. Quando Isaque fez aquela pergunta, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão disse para ele, meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E Abraão tinha a fé na ressurreição.
Ele não pensava que Deus ia intervir quando ele levantasse o cutelo para sangrar, para matar o seu filho, conforme o próprio Deus pedira, que Deus ia bradar. Abraão não foi pensando aquilo. Ele foi crendo assim, que Deus podia ressuscitar o seu filho depois. Ele foi disposto a oferecer o seu filho. Então não havia nenhuma condição. A fé que Abraão tinha era incondicional. Ela não especulava, ela não perguntava. Agora, eu estou desejando uma fé como esta. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sinta o que eu sentir, não me importar com sentimentos, mas caminhar como Abraão caminhou. Aquela fé que não interrogava, que não perguntava. E tinha Deus como um ser supremo e soberano sobre toda a sua vontade. Poderoso e capaz de fazer justamente aquilo que Ele quer fazer. Então nós vamos dando esses passos assim, nessas pegadas de Abraão, e vamos constatar que Abraão não foi um homem assim um tanto sentimental. Ele não foi propriamente como uma mãe. Eu não sei qual foi a reação de Sara. Eu não sei se Sara ficou sabendo, quando o seu filho saiu com o seu marido, o que ia acontecer. Eu não sei qual foi a sua reação, se ela passou no meio, se ela brigou com Abraão, se ela lutou, se ela discutiu. Eu não sei disso. Eu sei de uma coisa, que Abraão saiu conforme Deus lhe pedira, com a intenção consumada no seu coração, com uma intenção selada. Ele tinha uma intenção: eu vou fazer justamente como Deus pediu. Agora, de todos os modos, o que Deus reconhece é essa intenção que está firmada no coração da pessoa. Então aquilo é uma intenção selada, estabelecida, plantada no seu coração. E ele apenas aguarda a oportunidade, a hora certa para levar a cabo a sua intenção. E assim por diante. É difícil. Agora você sabe que Deus conhece cada intenção do coração. A espada de Deus, a palavra de Deus, é como espada de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas, e ela pode discernir as intenções dos corações. E eu posso ver nesta hora que, ao contrário dos exemplos que temos dado aqui para ilustrar, para vocês compreenderem o que eu quero dizer nesse instante, Abraão havia intentado no seu coração, estabelecido no seu coração, de fazer conforme Deus mandou. Agora, ele sabe perfeitamente quando eu me assento na minha cama, quando me assento na minha mesa, quando você se assenta, quando você sai com a intenção de qualquer coisa. Ele sabe quando algo sai da sua vida. E ele sabe quando aquilo permanece. Às vezes você vem ao culto e ouve a palavra de Deus e concorda com a palavra de Deus, mas aquela intenção não sai do seu coração. Você às vezes reprova aquilo e você sai daqui em competição com aquela irmã do mesmo jeito. Você sai com aquilo estabelecido no seu coração. E você sai daqui com aquele propósito no seu coração. Você sai sujeito a mentir e continuar mentindo da mesma forma. Agora, quando Abraão saiu, Deus conhecia a intenção do seu coração. Não era uma obediência fabricada, não era uma coisa condicional, era uma coisa determinada, era uma coisa concluída no seu coração. E aquela foi a fé que agradou a Deus. Você não pensa em outro tipo de fé.
Você então deve lutar, lutar, lutar até que isto possa acontecer contigo. Então este é o batismo do Espírito Santo. Este é o batismo do Espírito Santo. Quantas pessoas a quem a gente aconselha, e você as vê pela última vez pelas costas. Pense um pouquinho nisso. Agora, há muitas coisas que você não tinha intenção. Você não estava prevendo aquilo. Você não estava com aquilo em mente. Você não tinha raciocinado sobre aquilo. Você não estava desejando aquilo. E aquilo aconteceu. Bom, este não foi meu propósito. E desta forma a pessoa tem mais facilidade para arrependimento. Você sabia disto? Ela tem mais facilidade para se arrepender. Quando ela não estava intencionando fazer tal coisa, ferir a tal pessoa, responder, falar tal coisa com aquela intenção. Bom, esse não foi o meu propósito. Eu não pensava que isto ia ser desta forma, que isto ia gerar aquilo. E esta pessoa, então, ela tem mais possibilidade de se arrepender. Esta que não pratica de uma maneira intencional. Mas há muitas coisas que você não está prevendo de bem e lhe acontece também. E havia aquele rapaz, aquele homem ali que há 38 anos saía para a porta chamada Formosa do templo, e ele tinha aquela rotina. Ele estava apanhando esmola. E diz o profeta aqui, quem sabe ele estava querendo comprar um par de braçadeiras para poder andar. Pois eram seus tornozelos que estavam enfraquecidos. E a sua intenção, a sua linha, a sua meta era aquela todos os dias. Durante 38 anos. E aquele homem não podia optar para outra coisa. Ele não podia pensar em outra coisa. Ele não podia nunca pensar que iria saltar dentro do templo, glorificando a Deus. Ele não tinha tais aspirações. Receber uma coisa que nunca pensou receber. Já estava acomodado à sua situação. Já estava conformado pela força das circunstâncias. Sou paralítico, sou coxo de nascença. Simplesmente tenho que juntar umas moedas para comprar estas moletas. O que é muito difícil. Mas de repente chegaram ali dois homens. Um já idoso e o outro ainda jovem, simpático. Aliás, diz o profeta, você sabe, há algo sobre o cristianismo que faz com que as pessoas pareçam diferentes. Elas são as pessoas mais bonitas em todo o mundo. São as pessoas cristãs. Não se preocupem, elas são as mulheres mais bonitas. Eles são os homens mais simpáticos em todo o mundo. E quando aquelas duas pessoas distintas chegaram ali, o homem apanhou o seu copo e estendeu. E aquilo queria dizer, dá-me uma esmola, pelo amor de Deus. Aquela atitude de estender o seu copo já queria dizer, dá-me algo, dá-me um dinheiro. Eu estou aqui para isto, este é o meu costume, este tornou-se o meu hábito, este é o meio que eu tenho para ganhar o meu pão, dá-me. Estava acostumado a estender o copo. E o apóstolo Pedro, sendo mais velho, disse, não tenho ouro nem prata. Em outras palavras, eu não posso te ajudar a comprar estas muletas. E ele falou de uma maneira muito séria, porém serena, sóbria. E até ali eu não sei se deu para chamar a atenção daquele rapaz, daquele homem. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, ele teve que comprar daquele que tinha mel e alegria do vinho da salvação. É o que ele tinha.
Ele estava vindo do Pentecostes. Ele estava vindo de uma promessa. Ele estava vindo da grande promessa. Ficareis em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. E ele estava vindo daquela experiência sem a qual ninguém deveria pregar o Evangelho. E ele estava vindo de uma experiência sem a qual ninguém deveria dizer sou cristão. É aquela experiência que Pedro e João estavam portando ali na porta chamada Formosa do templo. A pessoa deveria dizer apenas: estou lutando, estou em processo para ser uma cristã. É aquela promessa que Deus fez a Abraão de lhe dar o filho. É aquela promessa que Jesus deu para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. O homem do copo não tinha nenhuma promessa, mas Pedro e João haviam esperado numa promessa. Que surpreendente acontecimento! Para o Pedro e para o João não foi surpreendente a descida do Espírito Santo, porquanto aquilo já estava prometido e era uma ordem do seu mestre: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Agora, o homem do copo não tinha nenhuma promessa. Ele nunca tinha ouvido Deus falar para ele: ficai na porta chamada Formosa do templo. As circunstâncias é que houveram dito, prenderam aquele homem ali na porta do templo. E ele tinha aquela ordem das circunstâncias: ficai na porta chamada Formosa até que recebais esmolas. Tem você alguma ordem? Alguma circunstância te prende a alguma porta que você não pode passar dela e rompê-la galhardamente, como um vitorioso, como uma vitoriosa nesse instante? Até essa porta eu posso chegar, até essa porta alguém me traz, até essa porta alguém me ajuda, mas daqui para dentro tem que haver um poder. E o Pedro e o João não estão aqui, mas o Jesus Cristo que estava neles está aqui nesse instante. E eu vos digo e vos afirmo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te desta desgraça, desta miséria, deste complexo, desta derrota. Levanta-te desse medo, levanta-te dessas más intenções. Entra, salta dentro do templo, canta a sua vitória. Pedro e João estavam ali de uma maneira serena, plenamente ocupados com Deus, cheios da alegria do vinho, cheios do estímulo do Espírito Santo. E quando o homem estendeu o copo, ele disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que tem, isso te dou. Naquela hora o homem saltou, começou a pular. Saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, ultrapassou a porta, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, há uma coisa tremenda a se aprender aqui. E o grande jovem saltou com um grande amém para aquilo e olhou para a sua face. O que aconteceu? Aquela corrente de compaixão, a compaixão daquele que disse: tenho compaixão do enfermo. Jesus Cristo tinha compaixão dos enfermos. Não precisa você provocar compaixão em Deus. Deus é um Deus de compaixão. Não são seus gemidos que provocam a compaixão em Deus. Deus conhece suas dores, Deus conhece suas aflições,
Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece sua expectativa. Deus conhece o medo que há dentro de você, o tremor. Deus conhece o que se passa contigo. Tenho compaixão do enfermo. Aquele mesmo espírito havia tomado lugar no velho coração do pescador. Oh, que esta compaixão de Deus tome lugar no meu coração nesta hora, como tomou lugar no coração de Pedro. Deus tenha misericórdia de nós nesse instante. Ele disse: se for dinheiro, não tenho nenhum, mas eu tenho algo que tomará o lugar disto 1 milhão de vezes o que eu tenho. Agora recordem, Pedro era um judeu e eles adoram dinheiro, naturalmente. Este judeu era convertido, e um convertido não adora dinheiro, adora Deus. É adorador de Deus. Isto é certo. Não, o que eu tenho te venderei. Não foi isto. O que eu tenho, isto te dou. Mas o que tenho? Eu não tenho nenhum centavo em meu bolso. Eu não poderia comprar um pedaço de pão. Ou eu não poderia comprar nada. Não tenho um centavo. Mas se você puder receber isto, o que tenho, isso eu te dou, porque isso me foi dado. Disto é que precisamos. Mas o que tenho, isso te dou. O que tu tens, Senhor? Eu estive com aquele que vende leite e mel sem preço. Isto eu te darei. Você não me deve nada por isso. Se você pode receber isso, eu te darei isso. Não como um que cobra, mas como aqueles que dão. Porque de graça recebeste, de graça dai. Esta foi a incumbência do seu Senhor, exatamente 3 dias antes. Ide a todo mundo pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, isto não lhes fará dano algum. Se pegarem serpentes, mal nenhum lhes sucederá. Assim como de graça recebestes, de graça dai. Aquele judeu tinha sido mudado. Aleluia! Aquele judeu tinha sido mudado. Aquele brasileiro foi mudado. Aquela brasileira foi mudada. Nós queremos dar muita coisa que nós não temos. Às vezes nós queremos dar o que não temos. E o que temos mesmo não queremos dar. O que precisamos na América, e eu pus aqui no Brasil, é de uma mudança do Espírito Santo para tomar o lugar de algum ritual religioso. Se o Espírito Santo receber a consideração, se Deus recebesse a atenção, com esta alegria, com esse regozijo que eles têm para as coisas do mundo, voltassem para Deus, oh, como isto mudaria! O país estava completamente diferente. Mas isto é impossível de acontecer coletivamente. Mas deixa que aconteça com você. Se o mundo tem alegria nas coisas do mundo, você tem a alegria nas coisas de Deus. Você já recebeu alguma coisa? Quantos já receberam de Deus aqui? Já receberam? Então salte no templo, cante no templo, louve no templo, glorifique no templo. Ou você ainda é um paralítico espiritualmente falando? Você já se encontrou com Pedro e João? Você já recebeu aquilo que é comprado sem preço? Você já recebeu o Espírito Santo? Então salta no templo, cante no templo, louve no templo, glorifique no templo, glorifique em sua casa. O templo é seu corpo. Glorifique a Deus, glorifique ao Senhor. Ah, sim. Então você já foi batizado em seu nome? E você crê que você tem o Espírito Santo? E você não está aqui para mendigar alguma coisinha? Esperando só numa bênção física,
Você pode estar aqui, às vezes, pensando numa coisa e estar recebendo uma outra muito maior. Oh, aquele homem pensava em receber uma pequena moeda de Pedro e João, mas ele recebeu uma coisa milhões de vezes maior. Ele pôde saltar depois de 38 anos que estava naquela porta, mendigando, saltar e cantar dentro do templo, louvar dentro do templo. Aleluia! Glória a Deus! E saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia! O que precisamos no Brasil é de uma mudança do Espírito Santo para tomar o lugar de algum ritual religioso. De graça recebestes, de graças dai. Agora, irmãos, uma coisa eu quero que vocês repitam comigo aqui para depois entrarmos para um outro tópico. Unidade com Deus é ter o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, com toda a palavra de Deus, e fazer isto manifesto em poder. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aquele homem estava preso numa circunstância que, de fato, era uma tempestade na sua vida. Mas você sabe que as pessoas se acostumam com as tempestades? Você sabe que as pessoas se acostumam com determinadas doenças crônicas? Você sabe que as pessoas se acostumam com determinados barulhos? Você sabe que as pessoas se adaptam. Se você caísse hoje paralítico, aquilo seria uma tempestade na sua vida. Tremenda. Sacudiria toda a família e todos os seus sentimentos seriam movidos. Mas ao passar dos tempos, dos anos, aquilo não refletiria mais como uma tempestade, embora sendo uma prisão, embora sendo uma coisa difícil que você está enfrentando. Você sabe que o pecado é assim. Quando a pessoa comete os primeiros pecados, elas ficam assim um tanto contrariadas e tristes, vai lutando, e daqui a pouco, e por fim, elas se acostumam. A mulher trata o marido descaridosamente as primeiras vezes, há um impacto, e às vezes ela se ressente, e há aquela coisa assim, mas daí uns anos, ela não sente mais nada em responder, em humilhar, e assim por diante. O marido com a esposa, a mesma coisa, o filho com o pai, começa a responder à mãe, começa hoje e amanhã uma resposta daqui, outra dali, e daqui a pouco é um filho bruto para sua mãe e não ressente mais aquilo. Nós estamos aí com um mundo cheio de mulheres que desrespeitam as mais velhas, resistem às mais velhas, elas desrespeitam descaridosamente. Quando Paulo ensina que elas deveriam ser obedientes às mais velhas. Mas pode deixar que isso tudo é uma tempestade imprevisível na sua vida. Não tenha medo disso, isso é assim mesmo. Embora tudo esteja refletido com uma bonança, o mundo tem se acomodado a tudo. Se o mundo caísse nesta hora na realidade, o povo ficaria louco. Seria uma tempestade terrível no mundo. Seria uma coisa horrível, um pânico, um alarme na humanidade. Mas o profeta está avisando. É a bonança antes da tempestade. Parece que tudo está em paz. Parece que Deus está com os braços cruzados. Parece que Deus não está se incomodando com isso. Não, ó terra! Deus é incompatível com todo pecado. Davi entrou no templo, lá no Salmo 73, ele disse: quanto a mim, eu fiquei como que pisando num terreno escorregadio, num lugar que escorrega, porque eu vi o ímpio prosperando, se enchendo, e pondo um colar de soberba, e progredindo, sendo infiel a Deus,
E eu sendo tão fiel, e sob lutas, e sob dificuldades, e sob tempestades na minha vida. Mas até que, como um homem que tinha um coração de Deus, ele veio e entrou no templo. Quando você encontra isso, pela sua grandeza entrei no templo. Quando você cai em alguma dificuldade, sim, entre no templo. Lembre-se que ele, não tendo ouro nem prata, ele te deu aquilo. Ele te deu aquilo que te pôs para saltar, entrar no templo. E ele disse: até que entrei no templo e atinei eu para o fim dele. E aquele homem parece que estava acomodado. Dá-me uma esmola, estendia seu copo hoje, amanhã, e assim há 38 anos. E acomodado com os óculos, e acomodado com as muletas, e acomodado com a cegueira, e acomodado com a surdez, e acomodado com outras coisas, e com tais dores, etc. Mas eu quero analisar isso. De repente aquilo cessou de uma hora para outra. E você sabe que toda bonança fala de tempestade? Quem conhece as águas, quem conhece o mar sabe disso. Toda bonança fala de tempestade. Quando você vê as coisas muito quietas, muito serenas, quando você percebe que as coisas estão muito quietas, o homem do mato, o esperador sabe, um lugar que tem bicho, muito bicho, e que você vai passar uma noite no mato, e as coisas estão quietas, o mato está em silêncio, e nenhum bicho vem ali, e frutas caindo, e o silêncio toma conta. Ele logo diz assim: a pintada está por aí, a tempestade está por aí, a onça está por aí, a onça está por aí, porque está tudo quieto, está tudo sereno, e não há perseguições, e não há sofrimentos, e é tempo que cada um reclama seu direito, e quanto mais você dá, mais as pessoas se tornam exigentes. Quanto mais nós temos, mais exigentes nós nos tornamos. Quanto mais conforto você dá para a sua família, mais ela vai exigir de você. Naturalmente, mesmo sem ser uma exploradora, quanto mais você der, mais ela vai exigir. E assim estão as coisas. E aquele homem estava acomodado àquilo. E aquilo havia se tornado um meio de vida para ele. De repente algo aconteceu. De repente a coisa virou. E virou de uma forma natural. Foi um acontecimento na sua vida. Não foi uma coisa programada. Não foi uma coisa forjada. Não foi uma coisa esforçada. Foi um acontecimento na sua vida. Eu creio que haverá um acontecimento na vida de cada cristão que o porá pular as montanhas, ultrapassar as barreiras do sol e tomará lugar nesta noiva, ou caso contrário ela estará perdida. Mas quando que Jesus Cristo deixará sua noiva perdida? Nunca! Nunca ela estará para sempre na fila disto, na fila daquilo, e trata de uma dor aqui, trata de uma dor de cabeça ali, e vai para ali, vai para lá, isto, aquilo outro. Não! Isso terá que terminar. Toda tempestade fala de bonança. Toda bonança fala de tempestade. Quando você vê o vento soprando demais, naquela hora todo mundo cala. Naquela hora todo mundo depende um do outro. Deixa, quando um avião entra em pane no ar, acaba toda arrogância, acaba toda exigência, petulância de passageiros, acaba tudo. Quando a coisa entra em pânico, deixa a coisa vir, e você verá que a coisa é diferente, e acaba aquela exigência. E ele estava conformado somente com a moeda. E você está tão feliz em vir aqui e ouvir somente as palavras e promessas. E você está tão feliz em vir aqui cantar e louvar o Senhor. E você está tão satisfeito e satisfeita de vir à casa de Deus. E quando você recebe uma ferida na sua vida, você se lembra que Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas transgressões.
Ele foi moído lá no Calvário. Agora, de repente, isso será transformado. De repente, isso vai transformar. E eu estou esperando nessa transformação. Você está esperando nisto. Seja qual for a vida que você tenha, seja qual for o conforto que você desfrute. Se você tem um marido que luta para te acudir daqui e dacolá e você é uma exigente, cuidado, filhinha. Cuidado com tua vida. Comece a se acomodar, a dar graças a Deus pelo marido que você tem. Comece a glorificar a Deus pela esposa que você tem. Comece a glorificar a Deus pelos seus pais, pela sua mamãe, pelo seu papai. Glorifique a Deus pelos irmãos. Vamos dar glória a Deus por podermos assentar aqui e olharmos uns para os outros. Olhe um para o outro e diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus, irmão. Eu posso te ver de pé aqui. Eu posso te ver aí, meu irmão. Eu posso te ver aqui ainda. Eu posso te contemplar. Eu posso ver o seu rosto aqui. Aleluia, aleluia. Eu posso te ver aqui. Eu posso ver essas irmãs aqui. Aleluia, glória a Deus. Há um sinal de Deus na terra. Esse sinal é vocês. Você é um sinal de Deus na terra. Sim, a maneira que você anda, a maneira que você porta, a maneira que você vive, é um sinal que Deus ainda está na terra. Eu estou vendo Deus aqui. É você mesmo. Mas de repente esse mundo não verá mais. Não verá mais esse povo aqui. Esse povo vai desaparecer. E o mundo ficará sacudido para lá e para cá. E vem aquele apelo dramático do profeta, o apelo da era. Acudam-se enquanto há tempo, porque Deus tem avisado que vai sacudir essa terra mais uma vez. Ele vai sacudir isto mais uma vez. E aonde estarão os poderes? Oh, Deus grande! Deus abalará mais uma vez essa terra. Grande tempestade virá, fará o mar transbordar, sacudirá não um copo d'água para lá e para cá, mas sim o mar, o Atlântico e o Pacífico. Deus está avisando de uma tempestade, mas é preferível você ter essas sacudidinhas aqui agora, porque isso é uma bonança em relação àquilo que vai acontecer. E naquela hora em que o mundo estiver sendo sacudido para lá e para cá, o poderoso aparecerá. O eterno poder de Deus virá em glória. Você está abrigado e abrigado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansando. Ele te cobriu com suas asas, com suas penas. Ele te abrigou e nenhum mal te aconteceu em sua tenda. Aleluia! O que é essa doença? O que é isto? Diante daquilo? O que é essa dorzinha de cabeça? O que é esse probleminha de ouvido? O que é esse probleminha de sangue, de coração, de fígado, de rins, de coluna? O que é isto? Perto desse poder que estamos vendo agora? O que é isto, carne? Os germes e vermes, o que valem vocês diante do poder eterno, do Deus Todo-Poderoso? O profeta diz que quando ele chegou lá na África, e ele ouviu o rugido do leão, o bramido dele, toda a selva ficou em silêncio, até os grilos pararam. As zebras, os elefantes, os ricos, os pobres, todo mundo que abre sua bocarra terá que calar quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores dizer: basta! Aleluia! Aleluia! Todo o mal que está em você ficou pequenininho.
pequenininho. Quem são os meus direitos? Quem são os meus sentimentos? Abraão estava assim. Que direito tem eu? Quem me deu foi ele. E o profeta, quando viu sua filha ali morrendo e Satanás trabalhando, ele foi cedendo, mas até que, quando chegou na alma, ele não pôde entrar. O diabo vai trabalhando com o Filho de Deus, a filha, ele disse, ela caiu. Mas para derrubá-la tem que chegar na alma. Não, ainda falta. De repente ele leva aquele susto e sua broca quebra. Quando chega no cerne, sua broca quebra. Aquilo é de aço, aço puro. O diabo não pode penetrar. Então que o irmão Brana disse, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás. Vou sepultá-la junto com a minha esposa. Vou levá-la na sepultura. Vou colocar flores na sua sepultura. Vou ouvir a velha pomba cantar. Há uma terra além do rio. Você sabe que precisa coragem para ir para os céus? As pessoas têm medo de ir para os céus. Quando um crente está com medo da morte, ele está com medo de ir para a glória. Aleluia. Glória ao Senhor. E Abraão disse, Deus deu, Deus tomou, a sua atitude estava assim, dizendo isso, a sua vida estava falando, meu Deus me deu, meu Deus pediu, dá-lo-ei, pois, eis aqui, Senhor, eis aí o filho, está aqui, é teu, você pode dizer isto? Eis-me aqui, Senhor, sou tua, sou teu, Senhor. Oferece o teu filho, a tua filha. Oferece o teu marido nesta hora. Ofereça-se a si mesmo. Ora, abre tua boca. Grite no templo. Aleluia. Grite no templo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Foi o Senhor quem me deu a vida. Como posso eu protegê-la? Como posso eu recusar de dá-la, entregá-la a ti? Foi o Senhor quem me deu. Senhor, tome a minha vida nas tuas mãos. Tome meu coração, ó Jesus. Tome estas moças, esses moços. Toma esta igreja nas tuas mãos. Toma estas crianças. Toma todos os seus problemas. Os meus problemas resolve Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Põe a mão sobre sua irmã e ore por ela. Cure a sua irmã, cure o seu irmão. Põe a mão sobre o seu irmão e ore por ele, cure-o, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Cure o seu irmão, cure a sua irmã. Você é portadora da cura divina. Você é portador do poder de Deus. Mas isso aí é uma esmolinha apenas. O poder de Deus tem se manifestado para a sua bênção, para a sua glória. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém, amém. Levanta-te e anda. Salte no templo. Glorifique no templo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia! Quem ainda não havia se rendido a Cristo, ore a Ele dizendo, Senhor, quem sou eu para resistir? Quem sou eu diante desse poder? Os poderes da terra fracassarão, quanto mais o meu. Quem sou eu para negar minha vida a Cristo? Quem é você para negar-se a si mesma a Cristo Jesus? Glória a Deus, aleluia! Deus te abençoe.
Todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, alegre descansará. Falarei do meu Senhor, Ele é o meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza, só nele confiarei. Do laço do passarinheiro o Senhor te livrará, também da peste perniciosa Ele te preservará. Com carinho e com ternura o meu Deus te abrigará. Debaixo de suas asas seguro tu estarás. Nada temerás noturno, tampouco a flecha do hostil, pois 1000 cairão ao teu lado e à tua direita 10.000, porém não serás atingido, somente olhando verás